Rápido, quando alguém pergunta como é um alienígena, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? Seria um parasita mortal com 2 fileiras de dentes afiados? Ou talvez uma criatura pequena e verde, bípede, com olhos grandes? Independentemente do que você tenha imaginado, você já viu esses alienígenas cinzas em algum lugar antes. Chamados de Zeta Reticulins, Greys de Roswell ou simplesmente Greys, esses extraterrestres são definidos por suas formas humanoides, membros longos exagerados, olhos grandes e negros, narizes pequenos, bocas finas e, é claro, pele cinza ou roupas cinzas. Basicamente, existem 2 tipos principais de Greys: o tipo menor, conhecido como drone ou serviçal, e o tipo mais alto, mais poderoso e inteligente. Os Greys são algumas das representações mais reconhecíveis da vida extraterrestre na cultura pop. Mas de onde vem essa representação de extraterrestres? E por que os Greys são as principais responsáveis por todos os relatos de abduções? Sejam todos bem-vindos a Cronópolis. Vamos lembrar que as abduções sobrenaturais têm um lugar antigo em lendas, mitologia e cultura. De rituais religiosos a fadas, deidades a aliens, a história está repleta de histórias de humanos sendo sequestrados, manipulados e, às vezes, devolvidos às suas casas. É difícil dizer quando ocorreu o primeiro encontro chamado de alienígena, embora um dos primeiros registrados tenha surgido em 1638. Os diários do governador John Winthrop, da colônia da Baía de Massachusetts, relatam a observação de várias aparições de luz na região. Essa série de avistamentos deu início a uma tendência que continua até os dias atuais. A maioria dos encontros extraterrestres ocorre no mundo de língua inglesa. O século XIX está repleto de relatos originados nos Estados Unidos, quando o fazendeiro texano John Martin afirmou ter visto um disco voador que parecia ter o tamanho de um prato no céu. Um jornal local imortalizou a história no dia seguinte. No final do século XIX, moradores de toda a Califórnia relataram aeronaves misteriosas de movimento extremamente rápido, com cerca de 45 a 60 metros de tamanho. Em novembro de 1896, centenas de testemunhas relataram a presença de aeronaves iluminadas no céu. Muitos ouviram vozes ou cantos vindos dos objetos. Uma testemunha descreveu como sendo em formato de charuto, com rodas, pilotado por 2 homens. Avistamentos semelhantes se espalharam para leste, abrangendo 20 estados nos 6 meses seguintes. Uma testemunha afirmou ter escapado por pouco de uma abdução enquanto dirigia sua carroça a cerca de 80 quilômetros ao norte de Stockton, Califórnia. Ele encontrou o que acreditou ser uma nave acidentada, um objeto metálico liso de aproximadamente 45 metros de comprimento. Dentro havia 3 criaturas pálidas, magras e altas, com 2 metros de altura, que tentaram obrigá-lo a entrar, mas ele resistiu e fugiu. A mudança dos motivos de abdução de fadas e encontros sobrenaturais para relatos extraterrestres mais baseados em tecnologia pode ser atribuída ao surgimento de tecnologias emergentes e a um movimento cultural, afastando-se da superstição. E não podemos esquecer que o século XIX marcou o surgimento das primeiras aeronaves com voo não impulsionado por balões. Planadores e aeronaves controladas por motores a vapor, mecanismos de ar comprimido e, eventualmente, por baterias foram testados por governos, cientistas e entusiastas. Muitas dessas tentativas foram amplamente divulgadas. No entanto, tudo ficou relativamente tranquilo no que diz respeito a encontros alienígenas até os anos 40. De 1946 a 1960, uma nova onda de avistamentos ocorreu, dessa vez em todo o mundo ocidental, o que rendeu o apelido de Era dos Discos Voadores a esse período. Os Estados Unidos, Alemanha, Noruega, França, Itália e Finlândia registraram aumentos em fenômenos aéreos incomuns. A maioria dos relatos indicava o surgimento de uma aeronave aérea em formato de charuto ou circular, acompanhada por luzes brilhantes. A imprensa rotulou esses primeiros avistamentos europeus como o pânico dos foguetes fantasmas. O público e as organizações de inteligência se perguntavam nervosamente se esses objetos voadores não seriam naves alienígenas, mas mísseis reais originários da União Soviética. As ansiedades da Guerra Fria foram há muito tempo propostas por historiadores como uma explicação para o aumento nos avistamentos. A crescente indústria cinematográfica e televisiva, abraçando a mitologia alienígena,
e a crescente popularidade do gênero de ficção científica em todas as formas de mídia. 1947 foi um ano agitado para atividades alienígenas. Naquele ano, o piloto americano Kenneth Arnold observou 9 objetos que, segundo ele, se moviam como um disco sendo jogado na água. Um repórter de jornal entendeu mal e publicou a descrição de Arnold como um disco voador. Com a divulgação do encontro e do termo, tantos avistamentos foram relatados que a Força Aérea abriu uma investigação. 8 de julho é um dia infame na história dos encontros alienígenas, o incidente de Roswell. Após um comunicado de imprensa da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, a Associated Press informou a programas de rádio e jornais que os restos de um disco voador haviam sido encontrados fora de Roswell, Novo México. As forças militares dos Estados Unidos rapidamente retraíram seu relatório inicial em um comunicado do campo de aviação do Exército de Roswell, alegando que o objeto era um balão meteorológico. À medida que os avistamentos de fenômenos aéreos não identificados aumentavam, também aumentava a diversidade e frequência de aliens nos textos de ficção científica. O filme O Disco Voador capitalizou a fascinação pelas espaçonaves. Outros filmes, como O Dia em que a Terra Parou, retratam os alienígenas de forma tão semelhante aos humanos que parecem ser humanos. Sua tecnologia e status de extraterrestres é o que os torna alienígenas. A tecnologia no mundo real também estava mudando. O primeiro satélite artificial da Terra foi lançado em outubro de 57. No mesmo ano, o legado dos alienígenas cinzas começa a aparecer em relatos. O fazendeiro brasileiro Antônio Vilas Boas afirmou ter visto uma estrela vermelha que ficou mais brilhante à medida que se aproximava dele no céu. Ele testemunhou que seres pequenos do espaço sideral, usando trajes cinzas, o levaram para a nave espacial e realizaram experimentos físicos e sexuais nele. As abduções por Grace se tornaram uma sensação global. Enquanto Barney e Betty Hill dirigiam por uma estrada escura e isolada em uma rodovia nas Montanhas Brancas, Betty notou luzes estranhas no céu, que inicialmente ela confundiu com uma estrela cadente, até que ela subisse e aumentasse em intensidade. O casal parou o carro para observar as luzes e passear com seu cachorro. Enquanto Barney estava com o cachorro, Betty olhou as luzes através de binóculos e o que ela viu chocou os dois. Betty descreveu uma nave em forma de disco, com luzes multicoloridas piscando, se movendo de forma irregular pelo céu. O casal voltou ao carro para perseguir o fenômeno. Ele subitamente se aproximou, pairando sobre eles no meio da estrada. Barney saiu do carro com uma arma e binóculos na mão. A nave, em formato de panqueca, tinha uma janela, e Barney pôde ver pelo menos meia dúzia de figuras dentro dela. De cor cinza, semelhantes aos humanos, mas menores em estatura e com olhos enormes, as criaturas foram acompanhadas por um som de zumbido. Barney e Betty entraram em um estado de transe. Quando eles voltaram à consciência, sentados no carro 2 horas depois, a 56 quilômetros de distância, nenhum dos dois conseguia se lembrar de onde tinham estado ou o que tinha acontecido. Eles concluíram que tinham sido abduzidos por aliens. Sua experiência se tornou a primeira abdução alienígena amplamente divulgada. Na manhã seguinte, algumas coisas incomuns pareciam confirmar suas suspeitas. Seus relógios estavam parados, uma substância rosada manchava o vestido de Betty. As alças dos binóculos estavam quebradas e indentações circulares adornavam o porta-malas do carro. Dias depois, Betty relatou sonhos vívidos que preenchiam os detalhes do tempo perdido. Nos sonhos, o casal foi levado a bordo da nave, examinado fisicamente em detalhes e questionado telepaticamente pelos extraterrestres. Somente 3 anos depois, eles tornaram sua história pública. Primeiro para um grupo de estudo de OVNIs e depois, 1 mês depois, buscando a ajuda de um hipnoterapeuta. Ele concluiu que a experiência deles era resultado de Betty compartilhar seus sonhos, não de uma abdução alienígena real. Com o tempo, o casal relatou o incidente à Força Aérea dos Estados Unidos, que basicamente os ignorou. No entanto, o Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos considerou a história plausível. Após os relatos de Vilas Boas e dos Rios, os encontros humanos com extraterrestres passaram a seguir uma fórmula bastante específica. Uma pessoa é levada, geralmente contra sua vontade, para uma nave alienígena, onde passa por um exame físico traumático, que inclui o sistema reprodutor, o que viria a ser conhecido como sondagem. A pessoa então é devolvida com apenas uma memória fragmentada ou parcial dos eventos. Essas experiências pareciam saídas de romances populares e telas de cinema da época, e ganhavam cada vez mais notoriedade à medida que eram contadas e recontadas, tanto na ficção quanto na não ficção. Hoje, muitos estudiosos conectaram a história de abdução dos Rios e sua popularidade à ansiedade racial. Betty e Barney
eram um casal interracial e membros ativos do movimento pelos direitos civis de New Hampshire. E, segundo eles, os aliens estavam fascinados por suas diferenças de cor de pele. Aparentemente, o público americano também estava. John G. Fuller escreveu um livro sobre a abdução dos Hills em 66. A jornada interrompida foi comercialmente bem-sucedida o suficiente para inspirar uma adaptação cinematográfica, The UFO Incident. No mesmo ano, no Arizona, Travis Walton relatou um incidente de abdução quase exatamente igual ao vivido pelos Hills. Apenas 2 semanas após o The UFO Incident ser transmitido na televisão, Hill registrou sua experiência no livro Fogo no Céu, que também virou filme. Os relatos de abdução alienígena aumentaram junto com um aumento em encontros extraterrestres na tela, continuando um ciclo de ficção imitando a vida, imitando a ficção. A aparência dos Greys foi solidificada e popularizada em 1977 com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, e em 89, Mistérios Não Resolvidos exibiu um suposto relatório investigativo sobre a atividade extraterrestre em Roswell para 28 milhões de telespectadores. Os anos 90 trouxeram uma verdadeira era de ouro das abduções alienígenas na cultura popular. Conforme nosso conhecimento cresce, expandimos o conceito de vida extraterrestre, além de marcianos verdes e greys, para seres conscientes que vêm à Terra para compartilhar conhecimento. Como conceituamos os alienígenas na ficção científica, muitas vezes diz mais sobre nós do que sobre eles. Você já viu alguma nave? Ou quem sabe um alienígena? Conta pra gente nos comentários. E já que tá aqui, dá uma olhada em mais vídeos da nossa Cronópolis. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.